Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é domingo, dia 9. Nós estamos começando a nossa live de hoje, né? Oi, Maria Alice, tudo bem? Paz e bem, Maria Alice. Como é que você está? Eu tô meio detonado de asma, para variar, né? Mas é assim mesmo, a vida da gente de vez em quando tem umas confusões, né? Oi, Diane, paz e bem, tudo tranquilo? Estamos começando. Hoje é interessante, a gente vai pegar de novo uma leitura que a gente já leu, Fátima, Djalma, Doraci, paz e bem. Hoje é interessante porque, novamente, uma leitura que a gente leu recentemente, né? Feliz Dia dos Pais. Diane, eu tenho filhos na fé, mas tenho vários. Filhos meus mesmo eu não tenho, não. Mas acho que é interessante, acho que é importante. Né? Espero que São José cuide de todos, né? Leve todos a se encontrar com seu filho Jesus. Né? Oi, Djalma. Estou meio abalado assim da asma hoje, mas tá tudo tranquilo, né? Só que hoje eu vou falar um pouquinho mais devagar para poder cuidar da respiração, né? Rita, paz e bem, Rita. Né, nós estamos aqui nessa nossa atividade, como eu estava falando, né, hoje vai ser interessante porque é uma leitura que a gente já fez, né? Mas a gente vai fazer uma releitura, né? Bastante cansado. Mas é uma coisa assim circunstancial, sabe? De manhã a gente até acorda melhor. Mas vai chegando essa hora assim, vai começando a ir esfriando, né? Aí chegando lá por volta aí, quando dá 6, 7 horas eu tô com uma falta danada. Né? Mas aí tudo bem. Né? Não é a primeira vez. Minha primeira crise de asma eu tinha 6 meses. Então, vamos dizer assim, eu acho que ter asma e ter nariz para mim é a mesma coisa. Só que eu não tenho como ter aquela eloquência, né? Ter aquela palavra assim. Mas acho que isso faz parte. Né? É um pouco da vida da gente, né? E é importante que a gente também tenha essa visão, né? Que a gente tenha a visão que a vida da gente não é perfeita, né? Que a gente não está sempre bem, sempre tranquilo, mas que o tempo que a gente estiver bem é que é importante, né? Mas está tranquilo, se preocupem não, tá? Já estou tomando os remédios, né? Então fica tudo razoável, né? Amanhã que vai ser o dia mais puxado, porque de manhã eu cuido de atender meus irmãos presos, né? E aí tudo fica mais complicado, né? Aliás, essa semana eu devo cuidar deles na segunda e na terça, né? A gente está aqui no nosso primeiro momento, o momento da acolhida. Daqui a pouco a gente vai fazer o momento da leitura e da reflexão, né? Enquanto a gente está aqui fazendo esse momento,
Em Batatais estão fazendo a missa de exéquias de Dom Pedro Casaldaglia, né? Eu, assim, tenho visto algumas pessoas na internet fazendo recriminações a Dom Pedro, né? Eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade nessas coisas, porque a gente não pode achar que as pessoas, como eu vou dizer, a gente não pode pensar julgamentos com a tranquilidade, assim, com a rapidez que as pessoas julgam sem conhecer as coisas, né? É muito interessante que nós temos um bispo que até eu sou devoto dele, que é Dom Oscar Romero, que era acusado também de um monte de coisa e hoje é santo. E eu fico pensando, aqueles que acusavam Dom Oscar Romero agora, como é que ficam se a igreja considera eles santos? Né? Já pensaram nisso? Como é que fica isso? Né? É complexo essa história. Bom, vamos deixar isso para lá, vamos rezar por todas as pessoas que sofrem e que morrem, né? Tem tanta gente morrendo, né? Tem tanta gente sofrendo, vamos rezar por elas e por nossos irmãos, que é o melhor que a gente faz na vida, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Lá pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos o avistaram andando sobre o mar e ficaram apavorados. Disseram: é um fantasma. Oi, Simone. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? E assim que subiram no barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Tânia entrou, a Simone também entrou, paz e bem para vocês. Estamos há algum tempo sem nos ver, né, Simone? Na verdade, a gente só se vê por mensagem, né? Porque eu estou recluso em casa. Né? A leitura de hoje é muito interessante, né? E aqui a gente tem que pensar, né? Que a gente está diante. Hoje é domingo, né? Hoje é um dia que é importante a gente se juntar e pensar a palavra como um todo, né? E se vocês forem
Na primeira leitura, vocês vão ver que Elias, que é talvez o maior de todos os profetas do povo judeu, é chamado a ir ao monte para se encontrar com Deus. Aí não é um monte qualquer, é o Horebe. O Horebe é o monte de Deus. O Horebe é aquele lugar onde Deus mandou as tábuas com os 10 mandamentos para Moisés. Né? E aí ele foi todo animado. Só que quando ele estava esperando se encontrar com Deus, surgem problemas no caminho dele. Surgem dificuldades, surgem grandes, vamos dizer, adversidades. Essas adversidades são um grande problema na vida da gente. Essas adversidades são coisas que realmente podem nos pôr, às vezes, em situações muito difíceis, né? E nesse aspecto a gente pode ir a Paulo, porque Paulo, ele também tinha uma grande tristeza e uma grande dor na consciência, né? E ele, inclusive, ele chega a dizer: não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade. Ele exprime toda a sua angústia, né? Porque ele deseja ao ponto de ser segregado, ser afastado de toda a sua comunidade, se isso fosse benéfico a ela. Porque ele se angustia em saber que os seus irmãos judeus não haviam se convertido, não haviam escolhido caminhar ao encontro de Jesus, né? Ele se sente profundamente perturbado, né? E aí a gente vem aqui para o Evangelho, né? E aqui no Evangelho a gente vê uma realidade muito interessante, né? Eu já falei algumas vezes, mas vou falar de novo. O judeu da época não gostava do mar, né? O mar representa a ausência da terra, e a terra é um dos dons que você recebe se segue a aliança. Portanto, o mar não tinha uma fama boa para o judeu, né? Viver do mar como pescador era viver de uma forma indigna, né? É por isso, inclusive, que João, no Apocalipse, fala: eu, João, vi uma nova terra, né? Um novo céu, uma nova terra, e o mar não existe, porque o mar está ligado com o mal para eles, né? Então, quando João fala isso, ele fala: eu vi um novo céu, uma nova terra, onde o mal não existe, né? E é por isso também que, desde o início, a igreja é representada como uma barca, porque a barca abriga os homens contra o mal. E aí a gente vê o seguinte: parem para pensar, olha o desespero desses apóstolos. Eles estão no meio da noite, com o vento contrário, uma tempestade, a barca deles está numa situação ruim. Já pensaram na vida de vocês quantas vezes vocês se viram numa situação como essa? Quantas vezes as grandes dificuldades da vida da gente nos atinge, nos perturba, né? E aí eles recebem uma grande bênção, algo que é absolutamente inacreditável, que é Jesus vem ao encontro dele caminhando sobre a água, né? Mesmo que você abra mão de todos os simbolismos possíveis aí, o simples fato de alguém caminhar sobre a água já é extraordinário, já é uma manifestação de divindade. E aqui eu quero fazer um paralelo com a primeira leitura, né? Porque na primeira leitura, Elias, o homem, é chamado a ir ao encontro de Deus Pai. No Evangelho,
Deus Filho vai ao encontro dos homens. E essa talvez seja a grande chave de leitura de todos aqueles que seguem Jesus. Deus vem ao encontro do ser humano. Então nós também devemos ir ao encontro do ser humano. Mas, às vezes, nós teremos tempestades, teremos ventos contrários, terremotos, fogo, asma, outras coisas que nos perturbam. Mas isso aí, pessoal, não pode nos abalar. Mas não adianta a gente falar isso, porque isso abala, né? Não adianta a gente dizer que tal coisa não pode nos atingir, porque tal coisa atinge. E tal coisa nos deixa tocados, atingidos. E nesse momento, vocês veem aqui que isso ocorre também com Pedro, né? Pedro olha, vê Jesus tomado por uma extrema felicidade de ver Jesus, ver Deus vindo ao encontro dele, socorrê-lo naquele momento. Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Imagina a felicidade de Pedro vendo Deus vir ao seu encontro para socorrê-lo, né? Que coisa fantástica. E aí ele é tomado, né, por uma grande certeza, né, uma grande felicidade, fala assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir ao teu encontro, deixa eu caminhar sobre as águas. E Jesus fala: vem, né? Entretanto, né, esses momentos de angústia, de dor, né, de perturbação, né, nos levam a uma situação às vezes difícil, como levou a Pedro. Pedro fraquejou ali naquele momento e começou a afundar. Feliz Dia dos Pais. Ô Maria Lúcia, olha, você sabe que eu não tenho filhos. Eu e minha esposa não tivemos filhos, mas bom Deus me deu um EJC inteiro de garotos e garotas, entendeu? Tem um monte de filhos e filhas, né? Mas que eu me lembre, o Djalma está assistindo, ele também agradece, né, o seu voto de Feliz Dia dos Pais, né? Eu tenho a graça de ter esses filhos que a fé me deu, né? Em quem eu tento cuidar com o maior carinho possível, né? Como eu estava falando, né? Pedro fraqueja naquele momento. E isso ocorre com a vida da gente também, pessoal. Em alguns momentos a gente se sente vencido pelos imensos problemas, né? Várias vezes a gente se sente que foi demais, que a gente não aguenta mais, né? E às vezes é demais mesmo. Às vezes é demais. Às vezes os problemas que nós temos, eles superam as nossas forças e não há nada de errado nisso. Isso acontece. Isso faz parte da vida das pessoas, né? Alguns de nós têm tamanho compromisso com a vida e com a dignidade que modificam a vida inteira. Alguns de nós têm tanta preocupação com seus irmãos que estão dispostos a abrir mão de tudo para eles, né? Outros não conseguem, né? Eu mesmo não sei se eu conseguiria abrir mão de algumas coisas. A gente tem que admitir que todos nós somos limitados. E, ao contrário do que as pessoas pensam, admitir que nós temos os nossos limites não é falta de fé, nem é demérito nosso.
Admitir que nós temos nossos limites é uma ação de coragem e uma ação de fé profunda. Por quê? Porque no momento em que Pedro viu que ele não ia conseguir, no momento que Pedro viu que ele não tinha capacidade de fazer aquilo, ele não teve nenhuma preocupação em clamar a Deus, né? Na verdade, acho que é maior pecado ficar calado frente à morte, é maior pecado ficar calado frente às dificuldades dos outros do que clamar a Deus no momento dos nossos limites, né? E aí, nesse momento, é necessário que a gente diga claramente, né? Chegou o meu limite. Mas as adversidades da vida, as dificuldades e os limites, eles podem ser uma coisa a mais, né? Eu fico pensando quanto significou na vida de Pedro aquele momento em que ele admite a sua fraqueza, né? Admite a sua limite, pede a Deus a salvação e Deus vem ao encontro dele e o salva. Se isso não foi motivo de crescer na fé, né? Paulo era um homem que tinha tudo, ele tinha dinheiro, tinha posição social, tinha boa educação, respeito aos homens. Se encontra com Jesus e perde tudo. Mas ele morre feliz, ele morre tranquilo e alegre. Pedro chega ao extremo de dar tudo o que tem a Jesus até a sua vida, mas ele morre feliz e alegre. Por quê? Porque Pedro cresceu na fé. Porque Pedro superou todas as suas dificuldades, cresceu na fé e viveu na esperança. Nós também temos que fazer esse movimento de crescer na fé, de entender que nossos limites, eles são características nossas e que de nada nos tiram dignidade. Nada eles nos afastam do amor de Deus. E entender a cada dia que nós podemos superar esses limites. Crescer na fé, viver cada dia na esperança. É o caminho que nós precisamos para seguir Jesus com tranquilidade. Amém? É na fraqueza que somos fortes. É verdade, Fátima. Eu nem havia pensado nisso, mas isso tem a ver, né? Se você vive a sua fraqueza dentro da fé, né? Você cresce na fé e se torna mais forte. Muito por aí, né? É por isso que às vezes eu me espanto com as imensas certezas, com as absolutas, as certezas absolutas que as pessoas têm. Eu não tenho essas certezas todas, né? Eu tenho muito poucas certezas na vida. Uma é que Jesus é Deus, né? Outra é que algum dia eu morro. Né? De resto, eu tenho mais certezas. Mas eu não preciso ter certezas porque eu tenho fé. Né? Eu preciso ter amor, eu preciso ter solidariedade, eu preciso ter disposição para ver Jesus no meu irmão. Né? Certeza, essas coisas não é necessário. Né?
Hoje eu tô atacado hoje, pessoal, tá feio. Ontem eu tava um pouquinho ruim. Ontem de noite eu piorei para valer. Hoje eu já tô piorando de novo. Se eu falar pouco por vez, não tem problema. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, vou dar minha bênção, tá? E amanhã a gente se vê de novo, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja hoje e sempre a sua força. Permaneça em casa, fique protegido e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Se cuida, pode deixar que eu vou me cuidar direitinho. O Mozinho cuida de mim, ela não deixa eu fazer arte não, tá? Tchau, tchau, pessoal, até amanhã.